Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Pensar Contábil. Hoje nós temos outra importante discussão para oferecer a vocês e hoje nós vamos discutir então a importância e atuação com gestão estratégica de custo para os negócios. Meu nome é professor Adilson Torres, eu sou professor convidado de diversas instituições e cursos de pós, MBA, e também palestrante no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e várias entidades contábeis. Uma empresa capacitadora no Conselho Federal de Contabilidade e espero que vocês façam um bom aproveitamento aí da nossa discussão de hoje. Iniciamos, portanto, discutindo o objetivo de custos. Por que eu tenho que lidar com esse assunto, custos na minha empresa? Eu enumerei aqui 3 frentes onde eu posso tratar custos no meu negócio. A mais utilizada, amplamente utilizada no país, é a primeira opção, para determinar resultados. As outras opções, manter o controle das operações e tomar decisões. Muito relevante, e essas duas últimas, elas são ligadas à gestão e ligadas aí à contabilidade gerencial. A primeira opção, ela está focada diretamente aí na obrigação, na determinação legal, que é apurar o resultado de uma empresa. Uma empresa que presta serviços, produz, vende mercadorias, ela tem um custo para poder atender aí o seu objeto. Quanto mais complexo for o negócio, as operações, as atividades, muito mais complexo será esse assunto a ser discutido com relação a custos. Custos para determinar o resultado, ele é utilizado para eu calcular o valor dos estoques. As empresas têm diversos estoques. Estoque de matéria-prima, estoque de produto em processo, em elaboração. Eu tenho estoques de produto acabado. E à medida que eu tenho, então, esses investimentos no meu negócio, à medida que eu vou realizando, ele vai, então, se transformando, se convertendo, alocando por meio de apropriação ao resultado, nas despesas, e recebe um nome específico, que é o custo do produto, seja o produto vendido, seja o produto fabricado. E com isso, eu consigo então finalizar o meu demonstrativo contábil, conhecido então como demonstração do resultado, normalmente representado ali pela sigla DRE. E para que eu tenho essa apuração? É para eu identificar, então, qual é a performance da empresa. Se a empresa teve lucro, se a empresa teve prejuízo, se esse lucro é suficiente para remunerar o capital investido, o aspecto fiscal para que haja a tributação sobre esse resultado, sobre o lucro. Para os demais usuários da contabilidade, se a empresa está tendo capacidade de geração de caixa, se ela vai conseguir honrar as suas dívidas, para o investidor se esse negócio é viável. Então, para determinar o resultado, eu atendo simultaneamente 2 legislações. A contabilidade societária, aquela determinada pelo chamado aí legislação comercial, que é a Lei 6.404 de 76, alterada pela Lei 11.638 em 2007 e pela 11.941 em 2009. Então, ela busca determinar o resultado contábil da empresa. E custos recebe, então, o seu regramento, de acordo com as regras societárias, e ela é determinada, então, pela norma do Conselho Federal de Contabilidade, que é a norma número 16,
que é o resultado da convergência das normas internacionais que o Brasil aderiu a partir então de 1º de janeiro de 2008 no país, e determina então que eu tenho que usar um método para determinar o resultado. Esse método de custo é o chamado então método por absorção. Vamos falar mais sobre isso à frente. Quais são os componentes aí do chamado então método custo por absorção? Se nós olharmos para o regulamento do imposto de renda, o RIR 2018, o decreto 9580, de 22/11/2018, ele determina também que a empresa utilize o custo para apurar o resultado fiscal. E esse custo também deve ser feito, né, para as empresas industriais, né, pelo chamado aí método custo por absorção. Então nós temos no regulamento do imposto de renda o tratamento do custo, e esse tratamento então do custo é determinado aí a partir do artigo 301 do regulamento do imposto de renda. Então aqui nós temos inclusive uma sintonia com as normas contábeis e fiscais. Vamos falar mais à frente sobre esses detalhes. A outra opção, que aí já não é legal, por isso que muitas vezes algumas empresas acabam não fazendo, só que essa é a de maior utilidade para o negócio, que é o controle das operações. Ninguém vai me obrigar a ter um controle das operações. Eu vou fazer se eu achar que for conveniente. O administrador vai fazer se ele for cobrado, tiver que prestar conta, accountability, né? Então, para manter o controle das operações, o que eu busco? Analisar o comportamento dos custos. Se os custos estão evoluindo, por que estão evoluindo? Se estão caindo, por que estão caindo? Mesmo que esteja caindo, eu tenho que identificar o motivo, né? Porque um custo pode estar caindo por motivo de uma decisão de um gestor que está tentando buscar uma performance e começa a utilizar então materiais menos adequados aí ao produto. Para que eu faça também orçamento do meu custo de fabricação, para que eu defina padrão. Olha, qual é o padrão? Tudo, né, que depende de uma medida, depende de uma referência, depende de um padrão. Como é o caso, por exemplo, como que eu determino se eu estou com pressão alta, se eu estou com febre? Existe uma ferramenta para fazer a mensuração e existe um parâmetro. E o custo é esse parâmetro. Custo padrão é esse parâmetro. Eu tenho um padrão pré-estabelecido, analisado, de acordo com a engenharia, de acordo com a realidade daquela fábrica, as condições de trabalho, e eu vou identificar, por exemplo, que o meu custo, que foi previsto, que foi padronizado, seria para obter um determinado produto R$10. Eu gastei 12. Por quê? Então eu tenho que identificar essas explicações. Para que eu determine, por exemplo, o volume de produção, para que eu faça a decisão do mix de produção, que inclusive tem a ver com um foco que nós daremos nesse nosso encontro, que é correspondente à capacidade física de produção. Ou seja, qual é a minha capacidade em atender uma determinada demanda? E eu atingir um volume satisfatório de resultado que cubra meus gastos fixos. A outra opção, então, é tomar decisões. Ou seja, determinar o preço de venda a partir do custo, mesmo que o mercado defina muitas vezes o preço, mas eu analisando se meu custo é viável a partir da prática daquele preço, tomar decisões se eu vou aceitar ou rejeitar uma determinada encomenda e analisar alternativas entre alugar ou comprar um determinado produto. Quando começou essas discussões com relação a custo, o mundo era muito diferente. O mundo tinha uma produção em massa, inclusive o Ford, que foi um dos precursores aí da administração, falava aí, sobre a produção em massa que nós devemos fazer
o máximo daquele item, ter o mínimo de variações possíveis naquela variação. Inclusive ele dizia, né, que o modelo que deveria ser fabricado era o único modelo, né, o Ford preto, né. Portanto, pessoal, precisamos entender então claramente, né, como é que se dá o fluxo dos gastos. Nós classificamos então os gastos em custos e despesas, e as despesas são aquelas que são alocadas diretamente ao resultado para confrontar com a receita. E o custo, então, são os valores, os sacrifícios que serão alocados para obter o produto. Então, a despesa é o gasto para o período e o custo é o gasto para o produto. Eu aloco isso nos meus investimentos, nos meus estoques, e à medida que esses estoques, então, vão sendo realizados por meio de venda, que é a principal forma de realização, é a mais desejada, né? Que pode ser por perda também, né? Nós vamos falar, então, em saídas, né? Saídas viáveis, né? Saídas de produto para venda, e a partir que eu tenho um volume de vendas, eu faço então o reconhecimento do volume de estoques baixados para fazer então o confronto e identificar então se eu tive um lucro ou um prejuízo no período, qual foi o desempenho daquele período na minha empresa. A alocação então desses custos, eles se dão da seguinte maneira: eu tenho então custos que são diretos e eu tenho custos que são indiretos. Esses custos que são diretos, eles são alocados ao produto diretamente, como o próprio nome sugere, para o produto A, B e C, que é o caso aqui do nosso exemplo. Normalmente essa alocação é feita então por meio de controles internos, ficha técnica do produto, e à medida que eu fabrico um determinado produto, eu requisito o material e eu dou baixa no meu estoque de material e aloco ao estoque do produto que está sendo fabricado, de acordo então com a ficha técnica, com a receita do bolo daquele produto, inclusive as suas perdas normais, que é o caso de uma evaporação, é o caso, né, de uma serragem, é o caso de uma limalha de ferro e por aí vai. Então eles são alocados de acordo com a ficha técnica ao produto. Inclusive o fisco atualmente está com muito interesse, né, sobre esse tipo de informação, né, que é aquilo que o fisco está chamando então lá na escrituração fiscal digital de bloco K, que temos encontrado aí, né, uma resistência ferrenha das empresas, né, alegando então que isso abre o que? A formulação do produto. Enfim, é uma longa discussão para o pessoal lá da área tributária, não é mesmo? Bom, então os custos são alocados diretamente ao produto material. O outro custo que pode ser alocado diretamente ao material, em função do seu roteiro de fabricação, os recursos por qual esse produto transita dentro do processo de fabricação. Eu posso então também tratar diretamente alguns outros custos. Por exemplo, da mão de obra direta, né? Qual é a mão de obra direta envolvida nesses processos e nesses recursos necessários para produzir o produto? Então, de acordo com a hora, custo hora, mais os seus encargos, eu levo então isso também diretamente ao produto. Então, até aqui, isso é uma atividade trabalhosa, mas não tão complexa de fazer. O problema surge aqui, né, quando eu tenho os custos indiretos. Porque o que é o custo por absorção? É a soma, então, de custos indiretos com custos diretos. Custos diretos, então, seria material direto, matéria-prima, mão de obra direta e seus respectivos encargos. E eu tenho, por fim, o outro componente do custo por absorção, que é chamado esse aqui, ó, CIF, custos indiretos de fabricação. Se ele é indireto, então eu tenho um problema para poder alocar isso aos meus produtos. Então, como que eu aloco nos meus produtos? Qual é o critério que eu vou usar para fazer essa alocação, essa divisão? Então, aqui entra uma questão bastante contestada e bastante subjetiva, que é o rateio. O aluguel da fábrica é um custo do produto A, B e C. É um custo comum. Agora, quanto do aluguel que vai para A, para B e para C, e por aí vai, várias despesas, vários custos, né, indiretos dentro da fábrica, também tem essas características, né, como supervisão, manutenção. Bom, feito então esse rateio, a partir de um critério técnico estabelecido, que é um critério matemático, né, que não é
incontestável, eu tenho então o custo produto A, o custo produto B e o custo produto C. E quando eu faço uma determinada, quando eu concluo uma determinada produção, ele vai então lá para o estoque de produto acabado, que eu vou chamar ele aqui de PA, produto acabado. À medida então que eu vendo o produto, ele então realiza-se por meio então de uma venda. Eu vou praticar o preço aqui com o valor agregado, lucro, impostos, custos, margem. E o valor na proporção baixada desse estoque vendido, ele vem para cá para o custo do produto vendido. E aqui então eu tenho o gasto do período, que é o gasto então que eu incorro para administrar e vender. Feito esse confronto, receita menos custos menos despesa, eu tenho aqui então o desempenho da empresa, o resultado, lucro ou prejuízo. O lucro é um desempenho satisfatório, só que para ele também ser considerado um desempenho satisfatório, né, ele tem que remunerar os investimentos, então ele tem que ser proporcional ao que foi investido no negócio. Então esse é o primeiro objetivo de custos, fazer então essa apuração de resultado. Então desses componentes aqui, tirando a receita, né, o segundo item mais importante na apuração do resultado é justamente o custo do produto. Os custos, eles também sofrem, né, algumas classificações, né? Então vamos falar de uma classificação, né, chamada de classificação de custo fixo. Por que o custo é fixo? Imagina aqui que eu tenho um aluguel de 2.000. Esse aluguel de 2.000, se eu produzir 0 produto, o aluguel continua sendo 2.000. E se eu produzir 200 itens, o aluguel continua sendo 200.000. Se eu produzir 600 itens, ele continua sendo 200.000. Se eu produzir 1.000 itens, ele continua sendo 200.000. Isso é infinito? Não. Aqui que entra então um questionamento já do ponto de vista estratégico, né? O custo fixo, ele é fixo até um determinado volume de produção. Será que compensa eu fabricar agora 1.200 porque a minha demanda aumentou em 200? Significa então que eu não vou ter mais capacidade física para fazer. Eu vou precisar aqui então de o quê? De uma outra unidade. Vale a pena? Então aqui já é um ponto de discussão da questão da atuação estratégica de custos, né? Custo fixo até determinado volume. Então, um custo fixo, quanto mais eu vender, mais diluído ele vai ficar, claro. Só que a partir do momento que ele ultrapassa essa etapa, essa barreira fixa, o que vai acontecer? Eu vou ter um custo que vai começar a crescer, porque eu vou precisar de outra unidade de produção. Então, por isso é importante eu fazer essa classificação. E que ela não é tratada nem pela lei societária e nem pela regra fiscal. E normalmente os sistemas ERPs, na sua grande maioria, ele está desenhado para atender os dois quesitos legais: resultado societário e resultado fiscal. E o resultado gerencial? Aí depende, então, da atuação do contador estratégico, do contador, então, que não está voltado aí só a questões fiscais, que também é muito importante, muito relevante, que não pode ser descartada, porque isso também gera gastos, esses gastos geram despesas. Que despesas que eu estou falando? As despesas de não conformidade, multas e penalidades que não são então adequadas ao negócio. Temos também uma outra classificação que é chamada aqui então de variável, custo variável. Olha, se eu não fabricar nenhum produto, eu não vou ter custo nenhum. Se eu fabricar 200 itens, eu vou gastar 5.000. Aí se eu fabricar 400, então eu vou gastar 10.000. E se eu fabricar 1.000? Então isso que é a questão, é uma questão então de custo variável. Esse custo variável ele é muito relevante, porque esse custo variável ele é proporcional ao que é vendido. É uma classificação muito importante para o que veremos mais à frente, que é esse pensar estratégico, de eu começar a trabalhar, então, não com o lucro do produto, que muitos especialistas afirmam que ele cientificamente não existe. Não existe o lucro do produto, o que existe são margem do produto. Então vamos ver à frente, que nós vamos então comprovar essa linha de raciocínio. Então, para que eu identifique então o custo unitário de um produto lá no meu resultado, eu preciso, então, identificar a ficha técnica do produto, qual a estrutura do produto.
Aí eu identificando a estrutura do produto, na ficha técnica, eu tenho aqui os materiais, os componentes, sejam físicos e financeiros. Do ponto de vista, então, dos roteiros e dos processos de fabricação, eu identifico, então, os outros custos diretos, relacionados, então, aqui à mão de obra. Então, eu chego aqui no custo unitário do produto. Então, veja bem que, a partir daqui, eu começo, então, a entrar em aspecto subjetivo. A partir do momento que eu começo, então, a acrescentar o quê? Os custos indiretos de fabricação. Porque até aqui é técnico e é científico. Os custos indiretos de fabricação, eles já têm, então, um viés de questionamento. Por que você escolheu fazer um rateio por um método e não por outro? Por que eu escolhi fazer uma divisão baseada em horas? Por que eu resolvi fazer divisão baseada em volume de produção? Por que eu escolhi fazer a divisão baseada no custo do material? Veja bem que eu tenho várias possibilidades matemáticas, né? Qual é a certa? Não existe a certa, né? Existe aquela que seria a menos pior. Então esse é o problema, então, do custo do produto baseado em critérios legais e não em critérios gerenciais, que é objeto, então, dessa nossa discussão. Então vejamos aqui a matéria-prima conforme a ficha técnica, né? O meu negócio é fabricar um hambúrguer, e no hambúrguer eu tenho o quê? Eu tenho aqui o pão, eu tenho aqui a carne, eu tenho aqui complementos, eu tenho aqui embalagem, aqui eu tenho as respectivas quantidades, as respectivas estruturas, aqui eu tenho então as respectivas quantidades necessárias de cada um para que eu fabrique o lanche, os valores, então, para eu fabricar um lanche de acordo com esse exemplo, eu vou gastar então de material R$ 1,28. R$1,28. Da aplicabilidade, então, da alocação, melhor dizendo, da mão de obra, aí o que eu tenho que verificar, além do custo hora, né? Que é o salário dividido por 220. O salário carteiro, o salário contratual. Sobre isso eu tenho as incidências. Então eu tenho 3 níveis de incidência. Então nós vamos chamar aqui de tabela A, tabela B e tabela C. O que eu tenho na tabela A? Eu tenho aqui os impostos que incidirão direto sobre os respectivos salários contratuais, que varia de acordo com o porte, de acordo com o enquadramento, de acordo com a atividade. Então, nesse exemplo, o que eu tenho aqui alocando INSS e seus agregados, e mais o FGTS, eu tenho aqui mais, além do contratado, 35,8%. Agora, o que mais que eu tenho a adicionar? Bom, eu tenho a adicionar mais férias, eu tenho que adicionar mais repouso remunerado, feriado, médias de aviso prévio, de afastamentos, respectivos 13º, faltas, licença. Então, com isso aqui, isso varia muito mais de acordo com a forma como a empresa é gerenciada e o seu nível de risco. Então, aqui eu acrescento mais 55,28%. E a tabela C? São multas rescisórias. O adicional, né, quando existia esse adicional, agora foi extinto no Brasil, ainda bem, né? Então ele caiu aqui esses 10%, isso foi uma boa, né? E nós temos também, né, essas incidências que vão chegar então aqui a 6,21. Eu posso descontar então esse 1,24, né, porque a partir de agora ele não faz mais parte da legislação do Brasil, né? Então veja bem, olha aqui, cheguei em 117,08% a ser aplicado sobre o valor contratual. 117,08, né? Posso descontar esse 1,24 conforme já foi dito. Então eu vou ter aí aproximadamente aí, né, 115% em números redondos, né, acrescentar em cima da hora contratual. Então a hora contratual não é o custo da mão de obra. O custo da mão de obra eu tenho que inserir tudo isso. E varia também pela atividade da empresa. Pensando na variedade de enquadramentos tributários, né, vamos pegar aqui o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele não tem os encargos patronais, se claro não for da tabela do anexo 4, né, que a tabela do anexo 4 é muito parecida com a tabela anterior. Então aqui eu tenho uma redução substancial. Olha aqui o que eu tenho de encargos diretos, 8%. As demais coisas aí não mudam, né? Então aqui esse resultado cairia para 73,91, tirando um 24, né, 72% de encargo a adicionar sobre o custo hora da mão de obra.
Então entramos no problema do rateio, né? Eu tenho aqui um produto que eu vou chamar ele de alfa, um produto que eu vou chamar de B, eu tenho aqui as alocações de materiais diretos, eu tenho alocações aqui de mão de obra, e agora eu tenho que alocar aqui, né, mais meu custo indireto de fabricação. Meu custo indireto de fabricação é 700. Agora, como que eu vou dividir esses 700 para gama e como que eu vou dividir esses 700 para alfa? Então aqui eu vou estabelecer um modelo, aí que entra a subjetividade, o arbitramento. Vou dividir de acordo com a proporção da mão de obra. Proporção da mão de obra. A mão de obra, então, representa em alfa 60%. A mão de obra representa em beta 40%. Então, 60% de 700, eu tenho, então, 420 para alfa. 40% sobre 700, eu tenho 280 para gama. Com isso, então, eu tenho o custo unitário de alfa, 970, o custo unitário de gama, de 930. Então, se eu utilizar essa mesma informação, que é essa que eu trabalho todo dia para atender às legislações, o custo por absorção, tanto para efeito societário quanto para efeito fiscal, se eu utilizar essa mesma informação para a tomada de decisão, então eu vou incorrer em erro. Aí que entra, então, a visão estratégica, né, do profissional e a atuação estratégica do contador no negócio. Então, vamos ver como que é isso. Vou comparar, então, as duas situações. Eu tomar uma decisão com base nesse modelo tradicional de apuração de custos, o modelo legal de apuração de custos, e vamos ver qual é os resultados das decisões. Então, vejamos aqui a composição do custo-produto. Então, o custo-produto, ele vem acrescentando aqui, né, o custo da produção, conforme nós vimos. Aí eu tenho material acabado, e ele, então, ele é ponderado aqui pelos estoques iniciais e finais de cada período. O custo de produção, então, é o custo por absorção, que é esse aqui que nós vimos os detalhes, né? Quais sejam material, nós vimos ali, então, a mão de obra, e nós vimos aqui, então, o CIF, então eu encontrei aqui o custo produto. Levando em conta, então, estoques iniciais e finais, eu tenho aqui o que foi o custo produto vendido no período. Então, esse aqui, então, é o fluxograma da composição do custo de produção, do custo produto vendido. Vamos, então, começar a tomar algumas decisões? Vamos ver os impactos disso que eu disse? Disso que eu discuti, né? Desculpa. Então, vamos ver aqui o modelo do custeio por absorção. Quando nós apuramos o resultado, é só isso que a gente vê, né? O resultado aqui, né, da DRE final consolidada, somando o que eu tenho de produto A e de produto B. Então, é assim que nós vimos a DRE. Ela já seria um pouco mais estratégica se eu fizesse o quê? Se eu fizer a separação da DRE, segregar a DRE. O comportamento do produto A e o comportamento do produto B, que somados geram o resultado do período. Então, baseados nos dados que estão acima aqui, os dados individuais, de material direto, de mão de obra direta, comissões e os custos fixos rateados, de acordo aqui com a proporção da mão de obra, com base aqui no índice de absorção. Meu custo, então, fixo, ele é de 16.560 e a minha mão de obra total do período é 27.600. Dividindo 16.560 por 27.600, meu fator, meu índice de absorção é de 60%. Então, 60% da mão de obra, R$18, no caso do produto A, eu tenho aqui R$10,80 de custo rateado do CIF para A. 60% de 35, que é o valor unitário da mão de obra de B, 60%, 21, eu tenho custo indireto rateado para o produto B. De forma que, analisando agora individualmente, o que eu tenho aqui? Eu tenho o custo do produto A, R$ 62,80. Eu tenho aqui o custo do produto B, R$ 154, fazendo então a apuração com base no custo por absorção, que é a junção então desses três custos alocados aos produtos conforme foi visto. Então agora vamos ver um aspecto gerencial de tomada de decisão. Bom, vamos ver agora volumes. O produto A eu vendo 1.300. O produto B eu vendo 120 unidades. Tudo bem? O preço de venda do produto A é 60. O preço de venda do produto B é 200. Então, se eu somar os faturamentos dos dois produtos, eu tenho 102. Agora, pegando os custos acima pelos mesmos volumes de produção vendido, né, respectivamente,
1.300 e 120. Então eu tenho aqui um custo total de 100 e 120. Tirando então a venda menos o custo, o quanto que eu tenho aqui de resultado operacional? Eu tenho aqui 1.880. Muito baixo, né? Quantos por cento isso representa? Representa meros 1,8% das vendas do período. Puxa, mas que desempenho muito ruim, né? Aí que entra então a ação gerencial, o que eu posso fazer, onde que eu posso atuar, o que eu devo fazer, né? Aí que entra então a minha ação. Então vamos ver o que eu posso trabalhar dentro desse conceito, o que eu poderia fazer para melhorar então esses resultados. Vejamos, vamos analisar então individualmente. Quando eu vendo o produto A, vendas menos o custo, olha aqui que eu estou encontrando um prejuízo de 3.640. Ah, mas eu tenho um lucro final. Mas eu tenho um lucro final porque quando eu vendo B, eu ganho 5.120. Então, o resultado de B cobre o resultado de A e sobra, então, um saldinho, né? Significa, então, se eu parasse, né, de fabricar, então, o produto A, meu resultado deveria aumentar. Então, essa é uma análise baseada em informações tradicionais, usada para um fim não recomendável, que é a tomada de decisão, que é exatamente o que eu estou tentando fazer. Eu vou provar, então, que essa minha forma de atuação está equivocada e está errada. E muita gente toma esse tipo de decisão. Aqui eu estou tomando uma decisão baseada, então, naquilo que nós chamamos aqui de margem operacional. O que é margem operacional? É o lucro do produto. Lembra que eu disse que os estudiosos dizem que não existe o lucro do produto. Existe o valor de venda do produto unitário? Existe. Existe o custo unitário do produto? Existe. Existe o lucro unitário do produto? Não. Mas o que existe? Existe a margem unitária do produto. Existe o resultado, o lucro da empresa? Existe. Então, o que existe é prejuízo da empresa, lucro da empresa, e nunca lucro do produto e prejuízo do produto. Vamos então ver o que levaria a uma decisão de cortar a venda do produto A? Então vamos ver o que acontece nesse cenário. Eu cortando o produto A. Se eu cortar o produto A, eu tenho um custo fixo de 16.560, que agora 120 unidades de B vão ter que pagar. Então agora meu custo indireto para o produto B passa a ser 138. Os demais custos continuam a mesma coisa. O que muda? O CIF, que passa a ser 138. Então, meu custo unitário do produto B passa a ser 271. Se eu vender 200 itens a 120, eu vou faturar 124. Se o custo é 271 vezes 120, o custo é 32. Então, eu vou perder 8.520. Piorou. Mas por que piorou? Olha lá. Eu tinha o resultado de B, 8.520, mas eu tinha a margem de A. A margem de A é 10.400, mas eu não tinha prejuízo? É que esse prejuízo unitário não existe. O que existe? É uma margem, e essa margem é positiva, e essa margem é de 10.400, e essa margem de 10.400 absorve, então, esse custo fixo do período e ainda deixa uma lucratividade para a empresa. Vamos tomar a decisão agora com base no critério correto, que é utilizar, então, o custeio variável. Ah, mas então por que eu não adoto ele para fins contábeis? É porque é proibido. A norma 16 não aceita esse custeio, o regulamento do imposto de renda não aceita esse custeio, então ele não é aceito nem para fins gerenciais, nem para fins societário e nem para efeito fiscal. Então eu tenho que ter dois custos na empresa? É isso mesmo. Então agora eu vou de novo fazer agora o custo do produto A e o custo do produto B dentro do método de custeio variável, que ele só serve para análise gerencial. O custo é o mesmo. Mas qual que é a diferença? Veja aqui, ó, eu não tenho o CIF, os custos indiretos, aqui para serem rateados. Então o custo do produto A, sem a divisão dos custos indiretos de fabricação, é 52. E do B, 133. Refazendo agora o resultado, mas e quem vai pagar o fixo? Não, calma lá, ele não foi ignorado, não, ele está aqui. Só que ele vai ser levado direto ao resultado como as despesas. Porque esse custo, ele é fixo. O que cada produto vai fazer, de acordo com o seu desempenho, é trazer a sua contribuição, a sua margem.
Por isso, então, chamado aí de margem de contribuição. Então, vamos analisar agora esse modelo. Analisando, então, esse modelo, o que nós temos? Vendendo, então, as mesmas quantidades, 1.300 para A, 120 para B, eu vou ter o mesmo faturamento de 102. Agora, como os custos diminuíram, né? 1.300, 52, 120, 133, meu custo foi 83.560. Então, a margem de contribuição total da empresa é 18. A margem de contribuição total da empresa cobre o fixo, que é 16, e sobra 1.880. Então, essa decisão que eu fiz de mix não ajudaria. Então, nessa situação, eu estava, então, impedido de mexer no valor do custo, eu estava impedido de mexer aqui no preço de venda. Eu tenho uma demanda que eu não conseguiria vender mais. Então, não adiantaria falar assim, eu vou vender mais produto B, né? Não adianta, não tem mercado. Então, dentro dessa análise, né, a gente tem que considerar, então, essas premissas, ok? Cada realidade é uma simulação diferente. Então, vejamos aqui o que ocorre na realidade. A empresa tem o produto A, ele tem um preço de venda de 60, um custo de 52, então ele tem uma margem de 80, de R$8. Agora, se eu quiser saber qual que é a margem do produto total, é só multiplicar ele, então, pelo seu volume. Então, qual que é a margem? Aqueles 10.400 que nós falamos. A margem do produto A é 10.400. A margem é pequena, mas eu vendo muito. E normalmente é assim. Produtos que têm margem grande, tende a ter um volume menor. Produto que tem margem menor, tende a ter um volume maior. Isso já é uma questão lá estudada lá em estratégia, né? Bem, vamos ver agora o que acontece com o produto B. O produto B, ele tem um preço de venda de 200, mas ele tem um custo de 133. Tem uma margem de 67. Puxa, muito melhor que a margem de A. Só que eu vendo menos produto B. Então, ele só traz uma margem total de 8. Então, olha que interessante. Produto A, margem de 8. Produto B, margem de 67. Olha como que fica fácil agora que eu separo as margens dos produtos. Eu posso só trabalhar, então, com a margem. Qual que é o meu resultado que ele vai ter que cobrir os fixos? É só eu trabalhar com essas respectivas margens. É R$8 unitário para A vezes a quantidade que eu for vender. A margem de B vezes a quantidade que eu for vender. Agora fica muito mais fácil, então, fazer aí uma análise do negócio, inclusive verificar se eu vou ter um ponto de equilíbrio, se naquele período eu vou cobrir os meus fixos. Então, veja bem, qual é o melhor produto para a empresa dentro desse cenário? É o produto A, porque ele traz a maior margem total. Muito mais, né, do que a margem de B. Olha como que é interessante a análise. Vamos fazer agora uma outra questão. Se eu tivesse que atendendo a essa demanda e aparecesse uma demanda marginal, que eu pudesse então vender, né, mais produto A e mais produto B. Se eu tivesse que escolher se eu incrementaria, se eu daria mais atenção em vender o produto A ou o produto B, qual que eu poderia vender a mais? O produto A, porque tem a menor margem. Não, o B. Porque se eu vender mais 10 unidades do produto A, eu ganho R$80. Se eu vender mais 10 unidades do produto B, eu ganho 670. Então, eu tenho que estar muito atento a essa questão da lógica da margem. A margem unitária, a margem total e a margem relativa. Quanto cada uma dessas margens representa em relação à margem total. Então, essa é a margem relativa. Então, tem que tomar muito cuidado e muita atenção na aplicação prática desses conceitos. Então, trazendo isso à luz do que nós falamos, né, eu tenho 3 produtos, o produto A, o produto B e o produto C. Tem aqui as suas respectivas quantidades de venda e seus custos unitários variáveis, as suas margens de contribuição. Então, aqui na primeira linha, aqui, vamos analisar essa margem de contribuição. Aqui são as chamadas margem de contribuição absoluta. Quem tem a melhor margem de contribuição absoluta? É claro que é o produto B, né? Em reais. Levando em conta agora, em solitário, né? Unitário.
Vamos ver agora acrescentando volumes, né? Qual que eu tenho a melhor margem de contribuição total? Agora eu tenho a melhor margem de contribuição total, então, como é absoluto, ainda o produto B, que é 447. Agora, se eu levar em conta a contribuição percentual, essa margem com relação à venda, quem representa agora o melhor resultado? Quem apresenta agora o melhor resultado? É o produto C, que representa, então, 51,8% da sua venda. O B, 47% com relação à sua venda. O produto A, 42% com base na sua venda. Em margem absoluta, unitária, nós temos o produto B melhor. Em relação à margem de contribuição percentual, nós já temos aqui um deslocamento para o produto C. Agora vamos ver então dessas margens, qual que tem a melhor margem relativa, que é a resposta cabal da situação. Então a margem relativa total, considerando então aqui a margem de contribuição que cada produto trouxe, com relação à margem total da empresa. Quem mais contribuiu para a margem total da empresa? Quem mais contribuiu para a margem total da empresa? Então, o produto B, porque ele tem, então, a maior margem de contribuição relativa. Então, devemos tomar muito cuidado, então, com esses conceitos. Com o tempo, a lógica da produção, né, desde lá de 94, Nakagawa já alertava para essa mudança do comportamento, né, das fábricas, né? O que nós temos, né, de evolução aqui nos custos no passado e agora no futuro mais recente, né, desde os anos 90 para cá? O que nós estamos notando? A composição genérica, né, em linhas gerais, né, estou generalizando aqui, né, os produtos, né, o que nós tínhamos aqui? Os componentes dos custos por absorção, material, mão de obra e CIF. Veja bem que o material, né, normalmente ocupa, né, uma grande composição do produto. Depois vinha a mão de obra e o CIF, os gastos indiretos de fabricação. Veja bem o que mudou agora. O que está crescendo? Os custos indiretos de fabricação, que são as automações, são os processos automatizados, tecnologia e a diminuição da representação da mão de obra. Mas o que isso significa na prática? Significa que um custo que eu tinha de mão de obra, que era bom do ponto de vista de alocação, porque ele é direto, né, poderia ser mensurado diretamente, e está sendo substituído por custos indiretos de fabricação, que tem maior dificuldade de alocar o produto. Então isso está fazendo com que a empresa comece então a ter mais problemas aí, né, com relação à adequação da sua realidade e análise da sua realidade. Então, pessoal, nós vamos ver agora um conceito bastante interessante, que é a margem de contribuição horária, que foi uma contribuição trazida aí pela teoria das restrições, conhecida aí como TOC. Então, vamos analisar agora os fatores limitativos e restritivos que existem em todo ambiente produtivo. Nós temos um limite, senão eu poderia produzir o que eu quisesse, né, e ganhar infinitamente. Lembra no exemplo, quando eu discuti, eu falei que nós tínhamos limitações. Então agora vamos mensurar essas limitações. Vamos fazer aqui um estudo de caso, baseado aí na aplicabilidade aí do conceito do Goldert, né? Um exemplo trazido aí, né, pelo autor Covert. Nós temos então as restrições mais comuns que existem nos negócios, né? Demanda de mercado, matéria-prima, mão de obra, equipamentos, distribuição, logística, capital de giro, e até a própria gestão, financiamento. Então, de acordo com esse nosso estudo de caso, vamos analisar então de acordo com essas premissas a seguir. Aqui nós não temos interferência de impostos, faltas, falhas de funcionário, máquina, matéria-prima, né, que ocorre, né? Então vamos isolar isso da nossa análise. O meu negócio é fazer o quê? Fabricação de camisa. E o que eu fabrico? 2 tipos de camisa. Camisa de homem, que eu vou chamar de CH, e camisa de mulher, que eu vou chamar de CM. E eu tenho 2 recursos de produção. Um corta e o outro costura. Cada recurso é operado por um operador. Cada operador trata de um recurso, responsabiliza por um recurso. Então vejamos o que eu tenho aqui de capacidade. O que eu tenho de disponibilidade. A minha disponibilidade então é de 8 horas por dia, 5 dias,
perfazendo então 2.400 minutos por recurso operador. E qual que é a lógica, qual que é o sequenciamento desse processo? Primeiro corta e depois costura. E esses recursos eu vou chamar então de recurso A, que é o corte, recurso B, que então é a costura. Então, como que foi calculado esse 2.400 minutos? 60 minutos vezes 8 horas vezes 5 dias, que me dá então essa disponibilidade por recurso de 2.400. Então agora vamos abrir o cenário, né, para analisarmos esse estudo de caso. Então vamos analisar aqui individualmente cada produto. Eu tenho então as demandas, camisa de homem e camisa de mulher. Eu tenho uma demanda de 120. Não dá para fazer, não consigo vender mais porque não tem demanda. Agora vamos ver então o preço. O preço de camisa de mulher, camisa de homem, camisa de mulher melhor. Custo unitário, aqui considerando então sem o CIF. Considerando aqui o custo variável, de preferência só o que for variável mesmo, né? Material e a mão de obra, se ela realmente for variável. Então, quem tem o custo mais barato? Camisa de mulher. Camisa de mulher está ganhando. No produto A e no produto B, nós temos então esses tempos de produção de cada produto. Então, o que eu identifiquei? Que para produzir uma camisa de mulher eu gasto menos tempo, 17 minutos, e para produzir uma camisa de homem eu gasto o quê? 20 minutos. Puxa. Baseado então nesses quesitos, fazendo então uma comparação. No preço, né, ganha camisa de mulher. Né? No custo de material, ganha camisa de mulher. Margem de contribuição. Se eu tirar, então, 105 menos 45, que é o custo variável, a margem de contribuição da camisa de mulher é 60. 100 menos o custo direto, que é 50 da camisa do homem, margem de contribuição 50. De novo, a camisa da mulher é o melhor produto. Gasta melhor tempo de produção. Esse produto aqui é o campeão. Ok? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, uma produção para ver o que acontece. Quanto que eu tenho de demanda? Vamos fazer agora uma análise. Aqui normalmente a gente trata isso aonde? Lá na questão orçamentária. Vamos fazer então, de acordo com o orçamento de previsão de venda, vamos fazer um orçamento de produção, aí nós temos então um orçamento de custo, que confrontando então com o orçamento de vendas, nós teremos aí um orçamento de resultado. E se eu não fizer isso? Você faz e depois vai ver o que acontece, né? E se der negativo, aí eu não posso fazer mais nada, né? É aí que entra então a importância de fazer isso previamente. Então vamos ver como que é essa empresa. Essa empresa tem custos e despesas fixas de 10.500 no período. Então vamos analisar aqui a questão da produção. De acordo com os tempos e os recursos que nós vimos, multiplicado pelos tempos de cada recurso, fazendo então 120 camisas de homem e 120 camisas de mulher, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui no corte, tempo 960. Tempo disponível, 2.400. Estou usando 60% da capacidade, tem até a ociosidade. Vamos fabricar agora a camisa da mulher, considerando então aqui os seus tempos. Em cada recurso, né? Camisa da mulher, camisa do homem. E o que eu vou encontrar? Que eu vou gastar então 3.000 minutos para a minha capacidade de 2.400. Desculpa, eu falei uma coisa invertida aqui. Na camisa, na produção do corte. No corte, eu vou gastar 1.440 minutos, gastando 240 minutos para fazer a produção de corte. 1.400 minutos. Eu tenho 2.400, sobra 960. Então, eu estou usando 60% da capacidade. Ok? Agora sim, né? Então, vamos ver agora, então, a produção da costura. Considerando aqui, então, a camisa da mulher, a camisa do homem, eu vou gastar 3.000 minutos. Como eu vou gastar 3.000 minutos? Eu só tenho 2.400. Vai faltar, então, o recurso de 600 minutos. Então, aqui eu estou com 125% de utilização da capacidade. Tem jeito? Não. Ou eu ponho mais recurso. Se eu pôr mais recurso, eu vou ter que fazer mais investimentos e isso vai comprometer todos os dados anteriormente analisados. Bom, então aqui entra então a decisão de mix de produção. O que eu tenho que fazer? Uma produção viável. Tenho que fazer aqui uma produção viável.
Aqui não pode passar de 2.400, não passou, aqui não pode passar de 2.400. Ah, mas sobra tempo no corte. Não importa, tem que passar pela costura. O que adianta sobrar tempo em corte? Não adianta nada, né? E aqui normalmente ainda gera uma outra realidade perigosa, porque aqui normalmente está dando a entender, né, que os estoques aqui estão ficando parados aqui na costura, porque eu estou precisando aumentar a capacidade, né? Preciso então, né, colocar mais corte a ser feito, né, para colocar mais na costura, porque na costura não está saindo. Na verdade, né, a minha restrição, meu gargalo está onde? Está aqui na costura. Então vejamos na sequência. Vamos analisar então? Eu quero fazer, então, o que for possível ser feito. Então, eu não vou fazer 120 camisas de homem, já que a camisa da mulher é melhor, eu vou fazer todas as camisas de mulher. Então, eu vou montar uma DRE. Olha que interessante. Tratando aqui os fixos, né? 10.500. 300 negativo. Puxa, escolhi o melhor produto e deu negativo, eu tenho que fechar a empresa. Vamos fazer agora uma outra questão? Vamos fazer o contrário? Vamos fazer todas as camisas de homem só para ver o que acontece? Né? Analisando, então, eu fazendo então todas as camisas, né, de homem, o que sobrar, então, eu faço as camisas de mulher e vamos ver, então, o que acontece. Então, apesar de eu ter feito um programa viável, eu cheguei num resultado desfavorável. Então agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer os 120 camisas de homem e 80 camisas de mulher, de acordo com o tempo que me é permitido. Então veja agora o que acontece. Se eu fabricar 80 camisas de mulher, vou fabricar menos do produto recomendável e vou fazer agora mais do pior produto, olhando do ponto de vista, né, que é o ponto de vista tradicional. Olha aqui, se eu vender mais camisa de homem, baseado então nos respectivos quantidades, vendas e custos, mantendo aqui então o fixo lá no resultado final. Olha o que acontece. Agora eu ganho R$300 positivo. O pior produto gerou o melhor resultado para a empresa. Então, mesmo que eu tenha programas viáveis de produção, é preciso que eu escolha a composição que seja aquela que dê melhor resultado. Então, não adianta atender toda a demanda, porque eu não vou atender, não tenho capacidade. Então, eu tenho que escolher, né? Apesar de eu ter demanda, eu não vou poder vender tudo. Qual quantidade que eu vou reduzir? Qual produto que eu vou reduzir? Então, inicialmente, eu escolhi reduzir a camisa de homem, né? Que pela análise tradicional, todos os indicadores indicavam que era o produto pior com relação à camisa de mulher, que tinha desempenho positivo em todos os quesitos. Fiz, então, a produção máxima de camisa de mulher, e o restante eu fiz em camisa de homem, e o programa de produção foi viável, atendeu as capacidades, só que deu negativo. Aí eu resolvi, então, radicalizar. Vou fazer o pior produto, vamos ver o que acontece. Fiz o pior produto e deu o melhor resultado. Fiz mais da camisa do homem e menos da camisa de mulher. Fiz um programa viável? Sim. As capacidades foram atendidas? Sim. E tive um resultado positivo. Mas é assim que funciona a gestão? Com base em tentativas e erros? Isso foi um chute? O que causou isso? Como que eu devo interpretar, então, essa situação? Tem uma técnica? Claro que tem. E uma técnica até muito simples de fazer, chamada de margem de contribuição horária. Então, a margem de contribuição horária é eu analisar a empresa e identificar quem é o recurso restrição. Quem é um recurso que, se eu produzir tudo, não tem capacidade? É o corte ou é a costura? Nós vimos que, então, é a costura. Então, esse é o recurso que nós chamamos de recurso gargalo. Então, o que eu preciso identificar? Qual é a margem que eu tenho no recurso gargalo? Então, esse conceito, na contabilidade, o estudo dos irmãos Kassai, lá da USP, resultou, então, nesse conceito chamado aí de margem de contribuição horária. E o que seria a margem de contribuição horária? Veja bem o que eu teria que analisar. Olha que interessante. Qual que é a margem de contribuição? Ou seja, o custo para fazer camisa de homem e camisa de mulher, considerando única e exclusivamente material, né, que não tem aí nenhum tipo de rateio arbitrário, porque tudo foi considerado lá no CIF como despesa. Então, a margem da camisa da mulher, 60. Margem da camisa do homem, 50. Isso que a gente já tinha visto, e a margem da camisa da mulher é melhor. É isso? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, o tempo
que nós temos lá no recurso gargalo, que é a costura, de fabricação. Para fabricar a camisa mulher, eu gasto 15 minutos. Para fabricar a camisa do homem, eu gasto 10 minutos. Não o tempo total de produção, o tempo de utilização do recurso gargalo, do recurso restrição. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou então dividir essa margem de contribuição pelo tempo de gargalo. Então a margem de contribuição no gargalo do camisa da mulher é 4. A margem de contribuição horária da camisa da mulher é 4. A margem de contribuição da camisa do homem, a margem de contribuição horária da camisa do homem é R$ 5,00. Por isso que, se eu faço mais camisa de homem, eu ganho mais. Se eu fizer mais camisa de mulher, como ela tem uma margem menor, eu vou conseguir ter menos margem para cobrir o fixo. E essa margem que eu estou deixando de ter é a margem que está faltando para eu cobrir o fixo. Portanto, para uma empresa, para essa empresa, a camisa de homem é o melhor produto no recurso restrição. Então, isso é importante na gestão de custos, trabalhar com a margem do produto, porque a margem do produto é algo que existe, é algo real. Lucro do produto não existe. Agora, é muito relevante eu acrescentar a isso margem de contribuição horária. Fazer o análise dentro do chão de fábrica. Qual é a minha capacidade, quem é o meu recurso gargalo. Pessoal, com isso chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradeço imensamente vocês terem dedicado um tempo aí à nossa apresentação. Espero que seja muito útil no seu dia a dia e que você seja um belo gestor no seu negócio e que a gente deva pensar o que a contabilidade pode agregar de soluções para o mundo empresarial. Então, pessoal, estou em todas as redes sociais, estou lá no Facebook, no LinkedIn, estou lá também no Instagram, hoje todo mundo só está dedicando mais ao Instagram. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.